Wagner Moura é o personagem da semana. Vem com a gente. Wagner Moura nasceu no dia 27 de junho de 1976 em Salvador, Bahia. Então nós temos aí um canceriano. E não é pouco canceriano, ele tem Sol, Lua e Vênus e Câncer. Veja bem, nós não sabemos, infelizmente, o horário de nascimento de Wagner Moura. Então essa análise, já vou adiantando, é aquilo que nós dispomos no mapa sem pensar em hora. Logo, não temos como dizer o ascendente e nem a influenciação sobre as casas. Mas, de qualquer maneira, já dá para a gente entender algumas particularidades desse grande ator brasileiro que está tendo já uma grande repercussão internacional. Então ele é muito canceriano, Sol, Lua e Vênus, isso já diz de cara que trata-se de uma pessoa de grande sensibilidade, uma pessoa de grande inteligência emocional. Então Wagner Moura, ele, vamos dizer assim, está na profissão correta, porque uma pessoa com tantos planetas em um signo de água, como o Câncer, só poderia estar trabalhando com emoções, né? Alguma atividade ligada à emoção. E é lógico, nesse leque enorme de profissões que lidam com emoções, nós temos a de ator. Poderia ser psicólogo, ou até mesmo, por ser canceriano, ele poderia ser um historiador. Aliás, isso é um fator interessante, né? Porque era uma questão de tempo para que Wagner Moura se dedicasse a projetos que trabalhassem com épocas, com contar histórias e momentos históricos muito específicos. Porque isso é bem canceriano, né? Esse apego ao passado, esse olhar ao passado. Câncer é um signo muito poderoso em termos do controle emocional, é um signo que sabe fazer o manejo, a manipulação das suas próprias emoções e a emoção dos outros, e nesse sentido, trabalhar com as artes e o cinema é um campo bastante propício. O que nós temos para falar sobre Wagner Moura, em alguns aspectos bem interessantes, é que ele tem Mercúrio em Gêmeos, é um Mercúrio bastante poderoso, e um Netuno em Sagitário, que estão em oposição. Então, Mercúrio em Gêmeos oferece uma capacidade de falar, de verbalizar, uma capacidade de adaptação no seu discurso bastante grande, uma grande habilidade e uma eloquência bastante grande no falar e no raciocinar também. E esse Netuno em Sagitário também está bastante dignificado, bastante potente, e ele remete justamente ao campo dos sonhos e da emoção, fortalecendo esse aspecto canceriano. Então, se Mercúrio em Gêmeos em operação, em oposição a Netuno em Sagitário, e isso faz com que ele tenha uma noção muito grande que é necessário expressar a sua fala e a sua parte racional, transpor para um mundo irracional dos sonhos de Netuno. E não existe um universo mais de sonhos do que o cinema, né? Que é o cinema e teatro, mas principalmente o cinema. E era, vamos dizer assim, uma forma natural de expressão, né? Uma pessoa que tem um posicionamento desse, onde você tem o racional, Mercúrio em Gêmeos, em oposição ao mundo dos sonhos tão fortalecido, esses dois polos tão fortalecidos em oposição, isso deixa uma clara compreensão do nativo da necessidade de se expressar melhor no campo da fantasia, no mundo dos sonhos. Ele tem uma quadratura entre Plutão, né, com esse Plutão que está em Libra, com Sol, Lua e Vênus. Então ele tem essa quadratura, o que faz com que ele sinta uma necessidade de abordar questões relativas ao poder. Nós já temos, pelo menos que eu tenho aqui de mente, 2 produções dele que trabalham a questão do poder. Aquele filme que ele fez, trabalhou como policial, né? E agora esse novo filme que ele está sendo lançado, O Agente Secreto. Nas 2 condições ele fala de condições de poder, né? Poder, ainda mais esse agente secreto, tem muito a ver com essa quadratura com Plutão, onde ele vai viver um personagem que precisa se esconder, né? Plutão tem muito a ver com o oculto, com o poder oculto e tudo mais, e lá
quando ele trabalhou lá como policial na primeira produção dele, também tinha essa relação do poder bem claro na trama. Então você percebe que essa forma de expressão muito forte nele, no mapa se manifestando na sua carreira, na sua obra. Quadratura, também você vai ter uma quadratura de Plutão com Marte ali, revelando aonde uma necessidade de lidar com questões relativas ao poder do militar, né? Ele tem esse aspecto também. Não dá para falar de carências, nem se o mapa dele é diurno ou noturno, por conta de falta de horário, do horário, então a gente fica meio sem elementos para estar descrevendo isso, mas uma coisa é certa, é um mapa bastante aquático, é um mapa de um nativo que trabalha fortemente com as emoções. Ele é um homem, uma pessoa das emoções, uma pessoa que tem fortíssima inteligência emocional. Bom, então esse é a nossa breve análise dos elementos que nós temos astrológicos de Wagner Moura. Espero que você tenha gostado. Gostou? Dá um like, inscreva-se no nosso canal e pode deixar comentários aí se você tiver sugestões de famosos para a gente abordar o mapa astral, deixa que a gente vai ver o que é possível fazer. Só uma observação, mandei vendo algumas pessoas dizendo que ele teria ascendente em Libra, outras pessoas falando que ele teria ascendente em Áries. Se ele fosse ascendente em Libra, ele teria nascido aproximadamente ao meio-dia. E se o seu ascendente for Áries, ele teria nascido à meia-noite. Eu olho para ele e não sei porquê eu vejo nele muito ascendente em Áries, mas é só um palpite, não dá para afirmar com certeza. Beijos, até mais.